algo estritamente íntimo entre os dois. Não sendo verdadeiro, passa a ser crime. Ah, mas a menina ficou afetada porque estavam dizendo que ela tinha um relacionamento com um famoso. Você não sabe onde dói para cada um. A gente não sabe o quanto uma frase que às vezes é despretensiosa para a pessoa soa muito mal, bate muito mal. Agora, não culpem apenas a página, não. A página deu start para um monte de gente irresponsável, sem amor à vida, apontar o dedo para a menina, fazer chacota, fazer piada, mandar direct, mandar mensagem no comentário dela, marcar a menina, descobrir quem é o perfil e aí sim fazer a vida dela um inferno. Então a regulação ela vai muito além do caso Choquei. Vai também dos usuários das plataformas digitais, Jean. Vai, e isso é urgente, né, Heitor? Essa discussão, isso precisa ser colocado em prática o quanto antes, porque a grande dúvida é até quando isso vai continuar acontecendo para permitir que novos casos voltem a acontecer, né? Porque cada pessoa reage de uma forma, como você falou, celebridades já estão um pouco mais acostumadas com isso, com polêmicas. Recentemente, ou tempos atrás, nós tivemos até questão de vazamento de fotos nuas de algumas atrizes, que até acabou levando à criação de leis, né, para punir a propagação de imagens também pelas redes sociais. Agora, isso é um caso que realmente desperta atenção e mostra o quanto que nós temos que nos preocuparmos com o que nós vamos fazer com as redes sociais, né, com os comentários que nós fazemos, porque realmente um simples comentário que você pode fazer, por mais inofensivo que ele possa parecer, para aquela pessoa pode ser uma bomba. Ela não está preparada para aquilo, né? E é uma avalanche de comentários negativos e realmente leva a pessoa a um colapso, como acabou acontecendo com a Jéssica. Realmente isso choca muito e a gente espera que tenha-se providências, né? E agora, como disse, você mostrou aí, pode ser que agora o caso seja desmembrado também para a questão de avaliação da questão da honra, da imagem dela, porque isso não se perde também, né? E fica a reflexão íntima para cada um de nós. Vale a pena fazer aquele comentário? Vale a pena fazer aquela piadinha? Você vai ganhar algo com aquilo? Mas pensa que aquele comentário, aquela frase, aquela replicada, aquele repost pode estar afetando muito alguém que a gente não conheça. E é totalmente desnecessário, na maioria das vezes, né? A internet não é terra sem lei e não é formada só por robôs. Existem seres humanos que estão lendo aquelas mensagens, que estão sendo muitas vezes atingidos por aqueles comentários e do lado de cá fica apenas, é só jogar na conta da Choquei que tá tudo certo. Não é bem assim. Vale a pena a gente repensar o nosso comportamento também nas redes sociais. 11h27, o nosso Manhã Bandeirantes vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que esteve conosco desde as 10 da manhã, você que veio com a gente no meio do caminho e que amanhã, quinta-feira, estará de volta, logo depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa. Jean Spaduzano, um grande abraço para você, um bom trabalho e até amanhã. Um abraço, Heitor, até amanhã. A partir de agora você fica com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. O mercado de Campinas vai se agitando, pelo menos é o que os torcedores de Guarani e Ponte Preta esperam para o Paulistão. E o timaço de Carlos Batista com Carlos Henrique, a partir de agora, vai deixar você por dentro também das notícias do mercado da bola. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira a todos e continue na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. E mais uma vez a música mais pedida dos brasileiros na hora de renegociar as dívidas. Negocia, conta, fatura, boleto atrasado e desenrola. No BB ainda dá para renegociar suas dívidas em 60 vezes e sem entrada, pelo programa Desenrola Brasil do Governo Federal. Desenrola. Saiba mais em desenrola.gov.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União em Reconstrução. Consulte as condições do produto e do programa Desenrola Brasil antes da contratação. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Carlos Henrique.
chegando com mais um Nossa Área para você. Que você esteja tendo uma ótima quarta-feira. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Com o timaço de Carlos Batista, comigo e com Lucas Pessoa na mesa de som. A partir de agora, você fica sabendo tudo que envolve o futebol de Campinas, as notícias e informações no Brasil e também no planeta. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria do Guarani abre conversas com Alisson Farias, atacante e chapecoense, faz consulta por Bruno Nazário. Com reforços e indefinições, Bugre se reapresenta hoje às 15 horas no Brinco. Guarani conta com 5 novidades, 10 saídas de jogadores e algumas dúvidas para o ano que vem. Equipe de Humberto Louser estreia no dia 21 de janeiro, 16 horas contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Ponte Preta inicia a trajetória no estadual dia 20 de janeiro, um sábado às 8h15 da noite contra o Mirassol, em casa, no Majestoso. Após ampliar vínculo com o Meia Elvis, Macaca também acerta a renovação do volante Ramon Carvalho até o final do próximo ano. Reapresentação do elenco alvinegro está marcada para o dia 2 de janeiro. Mirassol anuncia a contratação de Isaac para o ano que vem. Aos 26 anos, meia ex-Guarani e Grêmio chega ao Leão com contrato até o final do próximo ano. Santos anuncia a contratação do meia Juliano, ex-Corinthians. Jogador que estava sem clube desde a saída do Timão, vai firmar contrato de 1 ano com opção de renovação por mais 12 meses. Cristiano Ronaldo marca 2 vezes contra o Al Ittihad e assume a artilharia do mundo em 2023. Craque português chega ao gol de número 53. Deixa Harry Kane e Mbappé para trás e ainda tem mais um jogo no ano. Bandeirantes. Eu estou aguardando a sua mensagem de texto, 97102-1493. Participe do programa, mande a sua mensagem através do texto, áudio sua tarde, 97102-1493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, à sua inteira disposição. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19-3776-2400. Acesse sudeletro.com.br. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. Aeropisos, 3 lojas em Campinas. Aerozap 19-98315-0091. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba.
Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola da Rádio Bandeirantes. E a federação desmembrou as 12 rodadas do Paulistão. Então vamos à primeira rodada, dia 20 de janeiro, sábado, 17h15 em Bragança, Red Bull Bragantino e Água Santa. 18 horas, Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. 20 horas no Morumbi, São Paulo e Santo André. E a Ponte estreia, e portanto dia 20 de janeiro, sábado, 20 horas e 15 minutos. Majestoso, Ponte e Mirassol. Vamos ao domingo, 21 de janeiro, 16 horas, Novo Horizontino e Palmeiras. 16 horas, São Bernardo e Ituano. 18 horas em Limeira, Inter e Portuguesa de Desportos. E o Guarani estreia, portanto, domingo, 21 de janeiro, 18 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Guarani. Na segunda rodada, no dia 24, quarta-feira, a estreia do Bugre no Brinco. Só que 21h30, Guarani e São Bernardo. E na quinta-feira, dia 25, 19 horas e 30 minutos, 19h30, na Vila, Santos e Ponte. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, gente. Vamos lá, Lucas Pessoa, atender os nossos clientes, os nossos ouvintes, a quem a gente já agradece, todas as queridas. São muitas mensagens, vou tentar aqui ler o máximo que eu puder, tá bom? Bom dia, fala que Bruno Nazário, que viria para ser titular, é caro, mas vai renovar com o Regis só se tiver certeza que vai ser a 10 ou não vale a pena, certo? Nelson, o futebol não existe... Não dá, você tem alguns indicativos, agora certeza que esse vai dar certo e aquele não, a gente não tem. Esse ano aqui todo mundo tinha certeza que o camisa 10 seria o Regis, todo mundo comemorou e não deu certo na prática. Vamos ver o ano que vem, né? Mas o Nazário é caro sim. Se fosse eu o dirigente, faria um esforço para trazer, mas eu não sou dirigente do Guarani, tá bom? Um abraço, Nelson. CH Ponte precisa de zagueiros para titularidade, lateral esquerdo e principalmente atacantes que façam gols. Nesta posição tem que gastar um pouco mais, já está economizando o salário dos que saíram. Não acha, CH? Senão será mais um ano sem gols. Abraço, Carlão. Nós vamos ter que esperar o que a Ponte vai apresentar, né? Para você ter um juízo de valores aí, né? Quem está saindo, o que está chegando... É só no começo de janeiro mesmo, mas você tem razão. Em tudo que você colocou, você tem razão, viu? Um abraço, Carlão. Marcos Carvalho, essa diretoria da Ponte não adianta trazer jogadores famosos. Se não pagar em dia, não vão jogar. Bom final de ano a todos, meus amigos. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua mensagem aí, viu? Olá, CH, na minha opinião, a saída do Kaique França não preocupa, porque o Pedrão pode surpreender, mas a saída do Pablo Diego, essa sim preocupa. Você tem notícia de algum atacante que a Ponte esteja contratando? Alê, não tenho. Não tenho. Tem algumas pistas aí, mas nada confirmado por enquanto. Alê, um abraço para você. Bom dia, CH, mais uma vez só mentiras. Ebelim prometeu e mais uma vez não vai cumprir. Cadê as contratações? O campeonato começa daqui 20 dias e ninguém... Não dá para aguentar. Antônio do Centro, é que a Ponte não pode anunciar os 5 jogadores contratados por causa do transferban. Enquanto não acertar isso, e me parece que é só na primeira semana de janeiro que isso vai ficar liberado, não tem como anunciar. Eu não estou defendendo ninguém, eu estou dando uma informação. Tá bom, Antônio? Boa tarde, CH. Ramon Carvalho é boa notícia. Vamos ver o resto. Um abraço. Paulo Jacumã, de Conde, na Paraíba. Um abraço, meu amigo. Mande um abraço para todo mundo aí. Paraíba, terra boa. Vamos lá. 11h45 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
da Band. Acionando o repórter Vladimir Catarino para falar do Guarani. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre se reapresenta nesta tarde, 3 da tarde, daqui a pouquinho, do estádio Brinco de Ouro, começando dentro de campo de forma efetiva o trabalho visando a temporada 2024. Vai ser uma reapresentação, CH, com reforços e indefinições, né? Mas o que está certo é que o Guarani vai ser bastante diferente na próxima temporada, se comparado ao Campeonato Brasileiro da Série B e também ao Campeonato Paulista deste ano de 2023. Inicialmente, serão 5 novidades, 10 saídas de jogadores e algumas dúvidas para 2024. A Federação Paulista já confirmou, desmembrou toda a tabela da primeira fase do Campeonato Paulista e o time comandado pelo técnico Humberto Louser estreia no dia 21 de janeiro, um domingo, contra o Corinthians, jogando lá na Neoquímica Arena. Falando de reforços, possibilidade de contratações, Guarani quer contar com Bruno Nazário, jogador que já vestiu a camisa bugrina e estava na Chapecoense na última Série B. Inclusive o Guarani aceitou aumentar a oferta financeira salarial aí para contar com Bruno Nazário. Seria um jogador importante nas pretensões do técnico Humberto Louser. Mas não é o único da Chapecoense que interessa ao Guarani. A diretoria já abriu conversas com o Alisson Farias. O atacante também que jogou na equipe da Chape tem interesse aí o Guarani na contratação desse jogador para reforçar o sistema ofensivo para a disputa da próxima temporada. Guarani praticamente contratando jogadores para todos os setores, Apenas no gol tem mantido aqueles que ficaram nesta temporada. O torcedor bugrino vai ter que reaprender, a conhecer os jogadores do elenco que vai disputar as competições da próxima temporada, CH. Valeu, Vlad, pelas suas informações, é isso mesmo, vai ter que ir se acostumando, Mas o Campeonato Paulista vai trazer isso de bom, Muita novidade, campeonato novo, ano novo. Vamos torcer para que o Guarani possa reforçar o seu time. Foram muitas peças saindo, muitos jogadores importantes, mas a diretoria está trabalhando bastante para tentar qualificar o elenco de profissionais do Guarani. Para comentar a quarta-feira do Guarani, ele está chegando, Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Guarani se reapresentando hoje, Voltando antes, dia 27 de dezembro, aproveita aí esse finalzinho de ano, antes da passagem, antes da virada para 2024, já deve começar a antecipar aí exames médicos, já deve começar a fazer uma avaliação da parte física dos jogadores, e o clube volta com novidades, 5 contratações, por enquanto, e 10 jogadores que deixaram o elenco. É uma reformulação, mas não é das mais profundas, mesmo porque desses 10, apenas 3 ou 4 no máximo eram titulares ou compunham a equipe base do Guarani. Então acho positivo isso, essa volta antecipada, essa volta já para ir ganhando tempo, porque o tempo passa muito rápido e o Campeonato Paulista vem voando por aí. Eu gosto desse Alisson Farias, da Chapecoense. E, claro, Bruno Nazário todo mundo conhece, o Guarani está tentando também. Por enquanto, nada de positivo, por enquanto, indefinições, mas são 2 nomes interessantes que podem, de repente, reforçar aí esse elenco do Guarani para 2024 e até repor peças importantes que deixaram o elenco bugrino, peças que foram destaques dentro da temporada 2023, como os casos de Bruno José, o próprio Bruninho, entre outros que deixaram a equipe. O Derek, que não é certeza que vai continuar. Enfim, o Guarani se movimentando aí e tentando, dentro de uma realidade financeira, dentro de uma possibilidade de administração com os pés no chão, dentro de um equilíbrio entre despesa e receita, está aí tentando refazer, remontar, reestruturar o seu elenco para a temporada que está chegando aí, rapidinho, CH. Boa, Tigrão, eu também concordo. Esse Alisson Farias é um jogador muito interessante. Agora tem que caminhar a possibilidade de contratação.
A diretoria está otimista, mas precisa sacramentar. De qualquer maneira, com o Alisson e com o Nazário, fica extremamente positivo aí do meio campo para frente o time do Guarani, mas a gente tem que aguardar. Ainda não tem nada certo e a diretoria trabalha para tentar apresentar mais jogadores para o meio campo e para o ataque nos próximos dias. Em Campinas, 11h50 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. O trepidante, ele está voltando. Vladimir Catarino agora para falar da Ponte Preta. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca que se reapresenta para os trabalhos aí do Campeonato Paulista e também da Série B no dia 2 de janeiro. Ou seja, na próxima terça-feira, a Ponte Preta começa dentro de campo a preparação. Vai voltar a disputar a Série 1 do Campeonato Paulista, né, CH? A Ponte que foi rebaixada no ano passado, mas deu a volta por cima, conseguiu neste ano o título da Série 2 do Campeonato Paulista, numa bela campanha, e com isso voltou ao lugar onde nunca deveria ter saído, que é entre os melhores aí, a elite do futebol estadual. E também terá pela frente a Série B do Campeonato Brasileiro. No estadual, no Campeonato Paulista, a Ponte estreia no dia 20 de janeiro, um sábado, nos embalos de sábado à noite, às 8h15 da noite, contra o Mirassol no Majestoso. Com relação aos jogadores, a montagem do time, a renovação de contratos, né, de jogadores que estiveram na equipe nesta temporada, esse trabalho todo continua sendo feito, tanto pelo presidente, também pelo técnico João Brigatti. Estão aí fazendo esse trabalho. O Elvis já tem o seu contrato renovado. Aliás, a Ponte comemorou bastante, né? O torcedor, claro, em sua grande maioria, aprovou aí a renovação do contrato com o Elvis. Fica pelo menos mais um ano na Ponte Preta, mas com gatilhos aí que podem renovar o contrato até o final de 2025. Além do Elvis, CH, a diretoria também renovou o contrato do volante Ramon Carvalho até o fim da próxima temporada. Ramon Carvalho, que não tinha se firmado no time titular, mas ganhou a confiança do Brigatti na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Aqueles jogos, aqueles marcantes 3 últimos jogos, onde de 9 pontos a Macaca conquistou 7, garantindo a sua permanência na Série B. Então Ramon Carvalho também tem o seu contrato renovado. A Ponte Preta montando as suas peças para a próxima temporada. CH. Outra boa notícia, né? Ramon Carvalho ficando na Ponte, eu considero como um reforço. Jogador que foi muito importante para a Ponte na reta final da Série B. Agora, para comentar a Ponte Preta, ele está de volta. Fala, Tigrão! A Macaca retorna às atividades, à reapresentação um pouquinho mais tarde, né? Se compararmos com o Guarani. Dia 2. Dia 2 é já na próxima terça-feira. Hoje já é quarta, portanto, 5 ou 6 dias depois. Claro que a Ponte se mexe aí nos bastidores, vai tentando segurar alguns de seus principais jogadores. Ontem, a boa notícia, a permanência do Elvis. Hoje, mais uma boa notícia, depois da notícia ruim de antes de ontem, quando saiu o Pablo Diego, confirmada a saída do Pablo Diego. Mas ontem uma boa informação, né? Uma boa notícia, a permanência do Elvis, e hoje uma outra boa notícia, a confirmação de continuidade, de permanência do Ramon Carvalho, que terminou o campeonato em alta. Então a Ponte, pelo visto, pelo menos na estrutura de meio campo, não vai sofrer baixas. Deve iniciar aí já contra o Mirassol, na estreia, esse jogo no estádio Moisés Lucarelli no Campeonato Paulista, com o mesmo quadrado que deu certo nas 3 partidas finais, 4 partidas finais, mesmo com a derrota para o Avaí, depois com 2 vitórias e 1 empate. A Ponte deve iniciar com o mesmo esquema de meio de campo, com o Felipinho, com o Amaral, com o Ramon Carvalho e com o Elvis. Agora a peça ofensiva, tem aí o Gé, tem alguns jogadores chegando, é muito cedo ainda para a gente projetar aquilo que vai ser a Ponte dentro do campeonato. Mas sem dúvida nenhuma não deixa de ser uma boa notícia a preservação da zona pensante de um time de futebol, que é o meio-campo. Está preservado, a menos que surja aí uma negociação
compense financeiramente para a Ponte, envolvendo o Felipinho ou o Amaral. Não tem nada, por enquanto, pelo menos que a gente saiba nesse sentido. Os jogadores têm contrato com a Ponte, então é muito importante a manutenção, pelo menos, desse compartimento, do setor da inteligência, do setor da criação, do setor da transição da bola saindo da defesa, passando pelo meio. Esse meio é muito importante e fazendo ela chegar com qualidade ao ataque. Está preservado, então, o quadrado que deu certo aí na fase final da Série B desse ano de 2023. Mais uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, essa confirmação da permanência do Ramon Carvalho para a temporada 2024, vestindo a camisa da Macaca. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, focalizando uma partida ponto importante na Série A2 desse ano. Dia 21 de janeiro de 2023, a Ponte jogou em Piracicaba e tinha um tabu na parada. Era um sábado, começou 11 horas. E o Hélio dos Anjos escalou a Ponte assim, com Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Guilherme Souza, Matheus Silva e Arthur, Leonaldi, Amaral, depois Fraga, Júnior Tavares, depois Dudu Ratamoto, Cássio Gabriel, depois Guipira, Gé e o Pablo Diego. O 15 de Piracicaba, Leonardo, Wellington, João Maestro, Rodolfo Mol e Enzo, Lúcio Sena, depois Mica, Samuel Andrade, Lucas Xavier, depois Matheus Anderson, Arthur, depois Marino, Maicon, depois Iacovel e Matheus Melo, depois Bruno César, técnico Kleber Gaúcho. Olha, é o seguinte, a Ponte faz 1-0 com o Gé marcando a 20 minutos do primeiro tempo.
E na sequência, 30 segundos depois, o 15 empata com o Lucas Xavier. Aí no segundo tempo, o Dudu Ratamoto, que tinha entrado no intervalo, exatamente no lugar do Júnior Tavares, faz o gol da vitória aos 29 minutos. Final 15-1.2, público 6.766 e a renda 110.240. A Ponte quebrou um longo tabu. Depois de 37 anos, a Macaca ganhou do 15 em Piracicaba. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Você ouve. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na Bandeirantes.